uma pequena biografia de Ajahn Tati Desaranzi. Ajahn Tati nasceu em 1902, num vilarejo da zona rural na província de Udon Thani, na região nordeste da Tailândia. Ele era o mais jovem numa família de 3 irmãos e 6 irmãs. Os seus pais eram da etnia Lao Phuan, originários do Laos. O pai de Tati era muito devoto, tendo se ordenado como bico por 2 anos depois de ter tido 6 filhos. Tati nasceu depois que o seu pai regressou para a vida leiga. Dos 9 aos 14 anos, Tati serviu como intermediário entre os monges que visitavam o monastério do seu vilarejo e a comunidade leiga. Aos 14 anos de idade, ele conheceu 2 monges do Tanga, da tradição Dhammayut, Ajahn Sim e Ajahn Kam, que haviam chegado ao seu vilarejo. Com eles, Tati aprendeu a meditar empregando a palavra Budo como mantra, e foi quando teve a sua primeira experiência de Samadhi. Terminado o retiro das chuvas, Tati acompanhou aqueles monges até a cidade de Ubon, algo bem pouco comum que um adolescente acompanhasse monges do Tanga. Em Ubon, ele se instalou num monastério Dhammayut, onde aprendeu a recitar o Patimokkha. Estudou os textos em Pali e aprendeu o idioma tailandês. Um pouco antes dos 18 anos, ele foi ordenado como noviço. Ele foi ordenado como bico em 1923, quase 22 anos de idade, e obteve aprovação no primeiro nível dos exames de um bico. Logo em seguida, surgiu a oportunidade para acompanhar um grupo de monges e noviços numa perambulação do Tanga, e assim teve início a sua carreira de monge do Tanga. Tati nunca chegou a completar os exames requeridos na tradição Dhammayut. Ajahn Tati foi um dos mais respeitados monges na Tailândia e era internacionalmente reconhecido como mestre de meditação. Além de possuir um grande número de discípulos na Tailândia, ele treinou muitos discípulos ocidentais. Durante a segunda metade da sua vida, Ajahn Tati esteve envolvido em vários projetos de construção de monastérios, escolas e hospitais. Entre os monastérios se destaca o Wat Hin Mark Peng, às margens do rio Mekong. Ajahn Tati faleceu em 1994, sendo que o seu funeral foi patrocinado pelo rei da Tailândia, com a participação de 10.000 monges e centenas de milhares de leigos, testemunho de quantas pessoas foram tocadas pelo seu estilo de transmitir o Dhamma. Budo, por Ajahn Tati Desaranzi. Quando você vai estudar meditação com algum grupo ou professor que tem experiência em uma forma particular de meditação, você deveria primeiro fazer com que seu coração tenha confiança de que o seu professor tem plena experiência nessa forma de meditação e ter confiança de que a forma de meditação que ele ensina é com certeza o caminho correto. Ao mesmo tempo, demonstre respeito pelo lugar em que você irá meditar. Somente então você deve começar a praticar. Mestres no passado estavam habituados a exigir uma cerimônia de dedicação como forma de inspirar confiança antes do estudo da meditação. Eles fariam a pessoa fazer uma oferenda de 5 pares de velas de cera de abelha e 5 pares de flores brancas. A isso se denominava os 5 kanda, ou 8 pares de velas de cera de abelha e 8 pares de flores brancas. A isso se denominava os 8 kanda, ou um par de velas de cera de abelha, cada uma pesando 15 gramas e a mesma quantidade de flores brancas. Então eles lhe ensinariam a sua forma particular de meditação.
Esse antigo costume tem seus pontos positivos. Existem também muitas outras cerimônias, porém eu não irei descrevê-las. Eu mencionarei um pouco mais tarde uma cerimônia simples, fácil de ser seguida. Somente depois de ter inspirado confiança no seu coração da forma mencionada, você deve procurar o mestre experimentado naquela forma de meditação. Se ele tiver experiência na repetição de Sama Araham, ele irá lhe ensinar a repetir Sama Araham, Sama Araham, Sama Araham, que seria perfeitamente iluminado em Pali. Então ele o fará visualizar uma joia brilhante, clara, 5 centímetros acima do umbigo, e dirá para focar a sua mente exatamente ali enquanto continua com sua repetição, sem deixar que a sua mente escape da joia. Em outras palavras, a joia passa a ser o ponto focal da sua mente. Se você procura um mestre experimentado em poderes psíquicos, ele o fará repetir Namabada, Namabada e focar a mente em um único objeto até que isso o leve a ver o paraíso e inferno, divindades e brahmas de todos os tipos, até o ponto em que você se deixe levar pelas suas visões. Se você procura um mestre experimentado na meditação da subida e descida do abdômen, ele o fará meditar acerca da subida e descida e focar a sua mente nos distintos movimentos do corpo. Por exemplo, quando você ergue o seu pé, você pensa erguendo. Quando você coloca o seu pé, você pensa colocando, e assim por diante. Ou ele fará você focar continuamente nos fenômenos de surgimento e desaparecimento em cada movimento ou posição do corpo. Se você procura um mestre experimentado na meditação com a respiração, ele o fará focar na inspiração e expiração e manter a sua mente firmemente ocupada com a inspiração e a expiração e nada mais. Se você procura um mestre experimentado na meditação com Budo, ele o fará repetir Budo e fará com que você mantenha sua mente firmemente nessa palavra até que você seja plenamente hábil nela. Então ele o fará contemplar Budo e o que é que está dizendo Budo. Uma vez que você veja que são duas coisas distintas, foque naquilo que está dizendo Budo. Quanto à palavra Budo, ela irá desaparecer, deixando somente aquilo que está dizendo Budo. Você então foca naquilo que estava dizendo Budo como seu objeto. As pessoas do nosso tempo, de qualquer tempo na verdade, independentemente de quão instruídas ou capazes elas sejam, eu não quero criticar nenhum de nós por tender a acreditar em coisas cuja veracidade não testamos, porque afinal todos queremos saber e ver a verdade, e especialmente aqueles de nós que somos budistas. O budismo ensina causas e efeitos que são inteiramente verdade. Mas por que é que nos deixamos levar por afirmações e anúncios que ouvimos em todos os lugares? Deve ser porque as pessoas do nosso tempo são impacientes e querem ver os resultados antes de terem completado as causas, em linha com o fato de que supostamente estamos na era atômica. O budismo nos ensina a penetrar no coração e mente, que são fenômenos mentais. Quanto ao corpo, é um fenômeno material. Fenômenos materiais têm que estar sob o controle dos fenômenos mentais. Quando começamos a praticar meditação e treinar a mente para ficar quieta e tranquila, não vejo que estejamos criando nesse momento problema para qualquer pessoa. Se seguimos praticando até sermos hábeis, então estaremos calmos e pacíficos. Se mais e mais pessoas praticarem dessa forma, haverá paz e felicidade no mundo. Quanto ao corpo, nós podemos treiná-lo a estar em paz, contanto que a mente esteja totalmente sob controle. No momento em que a atenção plena é interrompida, o corpo retorna aos seus hábitos antigos. Dessa forma, vamos treinar a mente repetindo Budo. Antes de praticar meditação com a palavra Budo,
você deve começar com as etapas preliminares. Em outras palavras, inspirar confiança na sua mente, como já mencionado, e então curvar-se 3 vezes dizendo Araham Sama Sambuddho Bhagava. O abençoado é um Arahant, perfeitamente iluminado. Buddham Bhagavantam Abhivademi. Ante o abençoado, desperto, eu me curvo. Curva-se uma vez. Svakato Bhagavata Dhammo. O Dhamma é bem ensinado pelo abençoado. Dhammam Namassami. Ante o Dhamma eu me curvo. Curve-se uma vez. Supatipano Bhagavato Savaka Sango. A comunidade dos discípulos do abençoado se conduz de maneira correta. Sangam Namami. Ante a comunidade eu me curvo. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Pense nas virtudes do Buda, o principal mestre do mundo, liberto do sofrimento e contaminações de todos os tipos, sempre sereno e seguro. Depois curve-se 3 vezes. Essas etapas preliminares são simplesmente um exemplo. Não há nada de errado em recitar mais do que isso, se você tiver mais que recitar. Porém, você deve se curvar ante o Buda como o primeiro passo cada vez que você for meditar, a não ser que o local que você esteja meditando não permita. Agora, sente-se em meditação. A sua perna direita sobre a esquerda, suas mãos com as palmas para cima sobre o seu colo, sua mão direita sobre a esquerda. Sente-se ereto. Repita a palavra Budo na sua mente, focando sua atenção no meio do seu peito, no coração. Não permita que a sua atenção se desgarre para frente ou para trás. Tenha plena atenção para manter a sua mente no lugar, firme em um só ponto, e você entrará em um estado de concentração. Quando você entra em concentração, pode ser que a mente fique tão vazia que você nem se dará conta de quanto tempo está sentado. Quando você sair da concentração, pode ser que muitas horas tenham passado. Por essa razão, você deve fixar um limite de tempo quando senta para meditar. Deixe que as coisas sigam seu próprio curso. A mente em verdadeira concentração é a mente focada em um só ponto. Se a mente não alcançou esse estado de um só ponto, ainda não está concentrada, porque o verdadeiro coração é um só. Se existem muitos estados mentais acontecendo, você não penetrou no coração, você só atingiu a mente. Antes de praticar a meditação, você deveria primeiro aprender a diferença entre o coração e mente, pois eles não são a mesma coisa. A mente é o que pensa, forma percepções e ideias acerca de todo tipo de coisas. O coração é o que simplesmente permanece tranquilo e que sabe que está tranquilo, sem formar quaisquer novos pensamentos. A sua diferença é entre um rio e as ondas de um rio. Todo o conhecimento e todas as contaminações podem surgir porque a mente pensa e forma ideias e se perde em busca delas. Você será capaz de ver as coisas claramente com o seu coração, uma vez que a sua mente se tranquilize e atinja o coração. A água é algo limpo e claro por sua própria natureza. Se alguém colocar um corante na água, ela mudará de acordo com o corante. Mas, uma vez que a água é filtrada e destilada, ela se tornará limpa e clara como antes. Essa é uma analogia para o coração e a mente. Na realidade, o Buda ensinou que a mente é idêntica ao coração. Se não há coração, não há mente. A mente é uma condição. O coração não tem condições. Praticando meditação, não importa qual mestre ou método, se for correto, terá que penetrar no coração. Quando você atinge o coração, você verá todas as suas contaminações, porque a mente acumula todas as contaminações dentro de si. Agora, como você lida com elas é sua decisão. Quando os médicos curam uma doença, eles primeiro têm que encontrar a causa da doença.
Somente então eles podem tratá-la com o medicamento correto. Meditando cada vez por mais tempo, repetindo Budo, 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 a mente irá gradualmente soltar as suas distrações e inquietações e se recolher para ficar com Budo. Ela ficará firme com Budo, sua única preocupação, até que você veja que o estado mental que diz Budo é idêntico à própria mente todo o tempo. Não importa se você está sentado, em pé, caminhando ou deitado. Não importa qual seja a sua atividade, você verá a mente luminosa e clara com Budo. Uma vez que você tenha atingido esse estágio, mantenha a mente dessa forma o máximo que puder. Não tenha pressa para ver isso ou ser aquilo, porque o desejo é o principal obstáculo para a mente concentrada. Uma vez que o desejo surge, a sua concentração irá se deteriorizar imediatamente, porque a base da sua concentração, Budo, não é sólida. Quando isso ocorre, você não consegue se agarrar a nenhum tipo de apoio e ficará realmente aborrecido. Tudo o que você conseguirá pensar é o estado de concentração em que você estava, calmo e feliz, e isso faz com que a mente fique ainda mais agitada. Pratique meditação da mesma forma como lavradores cultivam arroz. Eles não têm pressa, eles espalham as sementes, aram, gradam, plantam as mudas, passo a passo, sem omitir nenhum dos passos. Então eles esperam que as plantas cresçam. Mesmo quando eles não veem o arroz surgindo, eles têm confiança de que o arroz com certeza irá aparecer em algum dia no futuro. Uma vez que o arroz aparece, eles estão convencidos de que com certeza colherão bons resultados. Eles não puxam as plantas de arroz para que o arroz saia quando eles querem. Quem quer que faça isso, terminará por não obter qualquer resultado. O mesmo acontece com a meditação. Você não pode ter pressa, você não pode omitir nenhum dos passos. Você tem que firmemente convencer a si mesmo. Essa é a palavra de meditação que com certeza fará a minha mente ficar concentrada. Não tenha qualquer tipo de dúvidas sobre se a palavra da meditação é correta para o seu temperamento. E não pense que aquela pessoa usou essa palavra de meditação com esses ou aqueles resultados. Porém, quando eu a uso, minha mente não se acalma. Isso não funciona para mim. Na realidade, se a mente está firmemente colocada na palavra de meditação que você estiver repetindo, então não importa a palavra, com certeza irá funcionar, porque você repete a palavra simplesmente para fazer com que a mente fique estável e firme. Isso é tudo. Quanto a qualquer outros resultados, além disso, eles dependem do potencial e capacidades individuais de cada um. Certa vez, na época do Buda, havia um bico sentado em meditação próximo a um lago, e ele viu uma garça mergulhando para agarrar e comer um peixe. Ele tomou aquilo como objeto de meditação até que ele conseguiu se tornar um arahant. Eu nunca vi uma garça comendo um peixe mencionado como um objeto de meditação em qualquer um dos manuais de meditação. Porém, ele foi capaz de utilizá-lo para meditar até alcançar o estado de Arahant. O que ilustra o que eu acabei de dizer. Quando a mente tem a intenção de permanecer dentro dos limites da sua palavra de meditação, Budo, com a atenção plena sob controle, com certeza ela irá abandonar a sua rebeldia. Nós temos que treiná-la e refreá-la, porque estamos procurando paz e satisfação para a mente. Geralmente a mente tende a estar preocupada em busca de distrações. Como já expliquei, e na maior parte das vezes, ela se perde nesse tipo de distrações. Quando começamos a meditar, Budo, 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 assim que focamos a mente em Budo, ela não irá permanecer ali. Sairá em disparada pensando em qualquer tipo de trabalho que estamos prestes a iniciar ou que deixamos sem terminar. Ela pensa acerca de fazer isto ou aquilo, até que ela fique tomada pela excitação do trabalho.
com temor de que o trabalho não saia bem ou não será bem sucedido. O trabalho que nos foi designado por outras pessoas ou que estamos fazendo por conta própria será uma perda de tempo, ou fará com que fiquemos embaraçados se não for feito da forma como solicitado. Essa é uma das distrações que impedem que novos meditadores alcancem concentração. Você tem que trazer a sua mente de volta para Budo, 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 e dizer para si mesmo: pensamentos desse tipo não são o caminho para a paz. O verdadeiro caminho para a paz é manter a mente com Budo e nada mais. E então, repita Budo, Budo, Budo. Após um momento, a mente irá se perder outra vez. Dessa vez para sua família, seus filhos, sua esposa ou esposo. Como está o seu relacionamento? Eles estão saudáveis? Eles estão comendo bem? Se você estiver distante, você se pergunta onde eles estarão, o que estarão comendo. Aqueles que saíram de casa pensam acerca daqueles que ficaram em casa. Aqueles que estão em casa pensam acerca daqueles que partiram, temerosos de que eles não estejam seguros, que outras pessoas os irão molestar, etc. Que eles não têm amigos, que eles estão sós, pensando de 108 formas diferentes, ou o que quer que seja que a mente possa imaginar. Tudo é um exagero da realidade. Ou se você ainda é jovem e solteiro, você pensa em divertir-se com os amigos, os lugares que vocês costumavam frequentar juntos, os bons momentos que desfrutavam, as coisas que costumavam fazer, até o ponto em que você diz algo ou dá risada em voz alta. Esse tipo de contaminação é a pior de todas. Quando você está meditando com Budo, as suas contaminações notam que a situação está fugindo do controle e de que você irá escapar do seu controle. Dessa forma, elas procuram coisas que irão atá-lo cada vez mais forte todo o tempo. Nunca desde o dia do seu nascimento você praticou concentração. Você simplesmente permitiu que a mente seguisse os humores das contaminações. Somente agora você começou a praticar. Dessa forma, quando você repete Budo para fazer com que a mente se acalme, ela irá se contorcer da mesma forma como um peixe se contorce para retornar para a água quando está em terra. Dessa forma, você tem que trazer a mente de volta para Budo. Budo é algo fresco e calmo, é o caminho que faz surgir a paz e a satisfação. O único caminho que nos libertará do sofrimento e estresse desse mundo. Dessa forma, traga a mente de volta para Budo. Dessa vez, ela começa a se acalmar. Assim que você sentir que ela ficou em seu lugar, você começa a ter uma noção de que quando a mente fica em seu lugar, está descansada e tranquila de uma forma diferente de quando não está calma, quando está inquieta e preocupada. Você faz com que a sua mente seja cuidadosa e atenta para manter a mente naquele estado. E, opa, aí vai ela outra vez. Agora ela toma os seus assuntos financeiros como uma desculpa, dizendo que se você não fazer isso ou procurar por aquilo, você estará perdendo uma grande oportunidade. Então você foca sua mente nisso ao invés da sua palavra de meditação. Quanto aonde foi parar Budo, você não tem a menor ideia. Quando você se dá conta de que Budo desapareceu, já é tarde demais. Essa é a razão porque se diz que a mente é inquieta, escorregadia e difícil de controlar, tal como um macaco que nunca fica sentado quieto. Algumas vezes, após estar sentado em meditação por um longo tempo, você começa a se preocupar de que o seu sangue não está fluindo adequadamente, que os seus nervos irão morrer por falta de sangue, que você irá ficar dormente e terminar paralisado. Se você estiver longe de casa ou em uma floresta, é ainda pior. Você terá medo de que as cobras o mordam, tigres o devorem ou fantasmas o assombrem, fazendo todo tipo de caretas assustadoras. O seu medo da morte lhe irá sussurrar de todas as formas possíveis, sendo que tudo não passa de simples exemplos de você aterrorizando a si mesmo.
A verdade não é nada parecida com o que você imagina. Nunca, desde o dia do seu nascimento, você viu um tigre comer uma pessoa que seja. Você nunca viu um fantasma. Você nem sabe qual seria a sua aparência. Porém, você cria imagens para assustar a si mesmo. Os obstáculos à meditação aqui mencionados são simplesmente exemplos. Na realidade, existem muitos, muitos mais. Aqueles que meditam o descobrirão por si mesmos. Se você mantiver Budo próximo ao seu coração e usar a sua atenção plena para manter a mente com Budo e nada mais, nenhum perigo virá em sua direção. Dessa forma, tenha fé firme em Budo. Eu garanto que não haverá nenhum tipo de perigo, a não ser que você tenha produzido um karma ruim no passado, algo para qual ninguém tem poderes para lhe dar proteção. Até o próprio Buda não poderá protegê-lo disso. Quando as pessoas começam a meditar, a sua confiança tende a ser fraca. Não importa qual seja o seu objeto de meditação, esses tipos de contaminações com certeza irão interferir, porque essas contaminações formam a base do mundo e da mente. No momento em que meditamos e focamos a mente em um só ponto, as contaminações percebem que estamos escapando delas. Dessa forma, elas se amontoam à nossa volta de tal forma que não possamos escapar do mundo. Quando vemos quão sérias e danosas elas são, devemos ter franqueza nas nossas mentes e confiança forte e sólida, dizendo para nós mesmos que permitimos ser enganados, acreditando nas contaminações durante muitas vidas. Agora é o momento em que queremos acreditar nos ensinamentos do Buda e tomar Budo como nosso refúgio. Então fazemos com que a atenção plena seja sólida e fixamos a mente firmemente em Budo. Nós damos as nossas vidas para Budo e não permitiremos que as nossas mentes escapem. Quando tomamos esse tipo de compromisso, a mente irá mergulhar imediatamente em um só ponto e entrará em concentração. Quando você entra em concentração pela primeira vez, se parece com o seguinte: você não tem ideia de que forma irá sentir a concentração ou o foco em um só ponto. Você simplesmente tem a intenção de manter a atenção plena firmemente focada em um objeto. E o poder da mente focada firmemente em um objeto é o que traz o estado de concentração. Você não estará pensando que a concentração será desta ou daquela forma, ou que você quer que seja desta ou daquela forma. Ela simplesmente seguirá o seu próprio curso, automaticamente. Ninguém pode forçá-la. Nesse momento você sentirá como se estivesse em um outro mundo, o mundo da mente, com um sentimento de calma e paz que não pode ser comparado a nada mais no mundo. Quando a mente abandonar a concentração, você lamentará que esse estado tenha passado, e você se recordará dele com clareza. Tudo que se está dizendo da concentração vem da mente que abandonou aquele estado. Enquanto estiver recolhida naquele estado, nós não estamos interessados no que qualquer um diga ou faça. Você tem que treinar a mente para entrar nesse tipo de concentração com frequência, de forma a se tornar hábil e perito. Porém, não tente se lembrar dos seus estados de concentração anteriores. E não se permita querer que a concentração seja a mesma que a anterior, porque não será dessa forma. E você somente estará criando mais problemas para você mesmo. Simplesmente contemple Budo e mantenha sua mente com a sua repetição mental. O que ela faz a seguir é problema dela. Após a mente atingir a concentração pela primeira vez, não será o mesmo da próxima vez, mas não se preocupe com isso. Seja o que for, não se preocupe. Somente se assegure de que você a tenha centrada. Quando os resultados surgem de diferentes formas, o seu entendimento se ampliará e você irá desenvolver muitas técnicas diferentes para lidar com a mente. O que mencionei aqui é simplesmente para ser tomado como um exemplo. Quando você seguir essas instruções, não lhes dê importância exagerada, ou elas se transformarão em alusões do passado, e a sua meditação não o conduzirá a lugar algum. Simplesmente se lembre delas como algo a ser usado para efeito de comparação, depois que a sua meditação começou a mostrar avanços. Não importa o método que você use, Budo, subida e descida do abdômen, Sama Araham,
Quando a mente está a ponto de estabilizar-se em concentração, você não estará pensando que a mente está a ponto de estabilizar-se ou que está se estabilizando ou qualquer outra coisa. Ela se estabilizará automaticamente por si mesma, você nem perceberá, quando soltar a palavra de meditação. A mente simplesmente terá calma e paz diferenciada, que não existe neste ou no outro mundo ou qualquer coisa desse tipo. Não existe nada nem ninguém, somente o estado separado da própria mente, que é denominado o mundo da mente. Nesse estado não existe a palavra mundo, ou qualquer outra coisa, as realidades convencionais do mundo não surgem ali, e assim nenhum insight de qualquer tipo irá surgir ali. O ponto é simplesmente treinar a mente para ser centrada e então compará-la com o estado da mente quando não está centrada, de tal forma que você possa enxergar como elas diferem. Como a mente que alcançou a concentração e depois abandona para contemplar os assuntos do mundo e do Dhamma difere da mente que não alcançou a concentração. O coração e a mente. Vamos falar um pouco mais acerca do coração e da mente, para que vocês possam entender. Afinal, estamos falando acerca de treinar a mente em concentração. Se vocês não entenderem a relação entre o coração e a mente, vocês não saberão onde ou como praticar a concentração. Qualquer um que tenha nascido, humano ou animal, tem um coração e mente. Porém, o coração e a mente têm tarefas distintas. A mente pensa, divaga e forma ideias de todos os tipos, seguindo para onde as contaminações a conduzem. Quanto ao coração, é simplesmente o que sabe. Não forma qualquer tipo de ideias, é neutro, no meio, em relação a tudo. A consciência que é neutra, esse é o coração. O coração não tem um corpo, é um fenômeno mental, é unicamente consciência. Você pode colocá-la em qualquer lugar, não fica dentro ou fora do corpo. Quando chamamos o músculo do coração de coração, esse não é o coração verdadeiro. É simplesmente um órgão para bombear sangue através do corpo, de forma a mantê-lo vivo. Se o músculo do coração não bombear sangue através do corpo, a vida não pode continuar. As pessoas em geral sempre estão falando acerca do coração. Meu coração se sente feliz, triste, pesado, leve, deprimido. Tudo é um assunto do coração. Especialistas no Abhidhamma, no entanto, falam em termos de mente. A mente em um estado saudável, não saudável, neutro, no nível da forma, no nível sem forma, transcendente, assim por diante. Porém, nenhum deles sabe como são a mente e o coração verdadeiros. A mente é o que pensa e forma ideias. Ela necessita utilizar os 6 sentidos como ferramentas. Assim que o olho vê um objeto visual, o ouvido ouve um som, o nariz cheira um aroma, a língua saboreia um sabor, o corpo entra em contato com uma sensação táctil, fria, quente, dura, macia, ou o intelecto pensa uma ideia de acordo com as suas contaminações, boa ou má. Se qualquer uma dessas coisas é boa, a mente está satisfeita. Se são ruins, está insatisfeita. Tudo isso é um assunto da mente, ou das contaminações. À parte desses 6 sentidos, não há nada que a mente possa fazer uso. Nos textos eles são analisados como as 6 faculdades, os 6 elementos, as 6 bases para contato e uma série de outras coisas. Porém, todas essas coisas estão dentro dos 6 sentidos. Assim são as características da mente, aquilo que nunca fica tranquilo. Quando você treina a mente, ou em outras palavras, pratica concentração, você tem que obter controle sobre a mente que está se contorcendo em busca dos 6 sentidos, tal como já foi explicado, e fazer com que ela fique tranquila através de uma única coisa, a sua palavra de meditação, Budo. Não permita que ela se desgarre para frente ou para trás. Faça com que ela fique quieta, e saiba que ela está quieta. Esse é o coração. O coração não tem nada que ver com qualquer um dos 6 sentidos. Por isso que é chamado de coração.
Quando as pessoas em geral falam sobre o coração de alguma coisa, elas estão se referindo ao seu centro, como o Sol do sistema solar. Mesmo quando elas falam acerca dos seus próprios corações, elas apontam para o centro do peito. Na verdade, o coração não fica em nenhum lugar em particular, como eu já expliquei, embora ele esteja exatamente no centro de tudo. Se você quer entender o que é o coração, você precisa fazer um experimento. Inspire profundamente e segure a respiração por um momento. Nesse momento não haverá absolutamente nada, exceto por uma coisa: consciência neutra. Esse é o coração, ou aquilo que sabe. Porém, se você tentar segurar o coração dessa maneira, você não poderá sustentá-lo por muito tempo. Somente enquanto você conseguir segurar a respiração. Mas você pode tentar só para ver como é o verdadeiro coração. Segurar a respiração pode ajudar a reduzir a dor física. As pessoas que sofrem de fortes dores podem segurar a respiração como um meio bastante eficaz de aliviar a dor. Uma vez que você se dá conta de que o coração e a mente têm essas características e tarefas distintas, você verá que é mais fácil treinar a mente. Na verdade, o coração e a mente são a mesma coisa. Como disse o Buda, a mente é idêntica ao coração. Quando praticamos concentração, já basta treinar somente a mente. Uma vez que a mente esteja treinada, então veremos o coração. Uma vez que a mente tenha sido completamente treinada, utilizando a atenção plena para mantê-la com Buda como sua única preocupação, ela não ficará perdida em busca de coisas diferentes, e ao invés disso ficará recolhida na unidade. A palavra de meditação desaparecerá sem que você se dê conta disso, e você sentirá uma sensação de paz e tranquilidade que não pode ser igualada a nada mais. Aqueles que nunca experimentaram essa tranquilidade antes, quando a experimentam pela primeira vez, não serão capazes de descrevê-la. Porque ninguém mais no mundo experimentou esse tipo de paz e tranquilidade. Mesmo que outras pessoas a tenham experimentado, não é o mesmo. Por esta razão, será difícil para você descrevê-la, embora você possa descrevê-la para você mesmo. Se você tentar descrevê-la para os outros, você terá que usar metáforas e analogias para que eles o entendam. Coisas desse tipo são pessoais. Somente você, por você mesmo, pode conhecê-las. Além disso, se você desenvolveu bastante potencial em vidas passadas, todo tipo de coisas maravilhosas podem acontecer. Por exemplo, você pode obter conhecimento acerca de seres divinos ou fantasmas famintos. Você pode aprender acerca do seu próprio passado e futuro, e o de outras pessoas. Naquela vida em particular você era daquele jeito, no futuro você será dessa forma. Mesmo que você não tivesse a intenção de saber essas coisas, quando a mente alcança a concentração, ela pode saber por si mesma de uma forma maravilhosa. Esse tipo de coisa é algo que realmente fascina os meditadores principiantes. Quando acontece com eles, eles gostam de alardear para outras pessoas. Quando essas pessoas tentam meditar e não obtêm o conhecimento ou habilidade, elas ficam desanimadas, pensando que não possuem o mérito ou o potencial para meditar, e elas começam a perder confiança na prática. Quanto àquelas pessoas que veem esse tipo de coisas, quando esse conhecimento ou habilidade se deteriora, porque elas se deixam fascinar por coisas externas e não tomaram o coração como a sua base, elas não serão capazes de agarrar absolutamente nada. Quando elas pensam acerca do conhecimento que tinham, as suas mentes ficam ainda mais agitadas. As pessoas que gostam de alardear tomarão as coisas antigas que elas costumavam ver e falarão a seu respeito de uma maneira apaixonada. Ouvintes ávidos realmente adoram esse tipo de coisas, mas meditadores ávidos não ficarão impressionados, porque verdadeiros meditadores gostam de ouvir acerca de coisas que estão no presente e que são verdadeiras. O Buda ensinou que se os seus ensinamentos irão florescer ou degenerar, depende daqueles que o praticam. Os ensinamentos se deterioram quando meditadores obtêm somente um pouco de conhecimento e passam a alardear para outras pessoas.
falando sobre coisas externas que não têm qualquer substância, ao invés de explicar os princípios básicos de meditação. Quando eles agem dessa maneira, eles fazem com que a religião se degenere sem mesmo dar-se conta disso. Aqueles que fazem com que a religião floresça são aqueles que falam sobre coisas que são úteis e verdadeiras. Eles não falam somente pelo prazer de falar, eles falam em termos de causa e efeito. Quando você medita dessa forma, repetindo a palavra de meditação dessa forma, fará com que a mente se recolha na unidade e desligue as suas contaminações e agitações. Quando você meditar com Budo, seja paciente, não tenha pressa. Tenha confiança na sua palavra de meditação e utilize a atenção plena para manter a mente com Budo. A sua confiança é o que fará a sua mente ficar firme e decidida, capaz de soltar todas as dúvidas e incertezas. A mente irá se recolher na sua palavra de meditação, e a atenção plena a irá se manter somente com Budo todo o tempo. Quer você esteja sentado, em pé, caminhando, deitado ou qualquer trabalho que você faça, a atenção plena estará alerta para nada mais, exceto Budo. Se a sua atenção plena ainda é débil e as suas técnicas ainda são poucas, você tem que se agarrar a Budo como a sua base. Senão a sua meditação não irá progredir, ou mesmo se progredir, você não terá nenhuma base. Para que a concentração seja firme, a mente tem que estar decidida. Quando a atenção plena é forte e a mente decidida, você decide que é isso que você quer. Se eu não puder me ater a Budo, ou ver Budo no meu coração, ou fazer com que a mente permaneça exclusivamente com Budo, eu não me levantarei da meditação. Mesmo se a minha vida tiver um fim, eu não me importo. Quando você faz isso, a mente irá se recolher na unidade com mais rapidez do que você pode imaginar. A palavra de meditação Budo, ou o que quer que seja que esteja aborrecendo ou complicando, irá desaparecer em um piscar de olhos. Mesmo seu corpo, ao qual você está apegado tanto tempo, não irá ser notado por você. Tudo o que resta é o coração, simplesmente atento, fresco, calmo e tranquilo. As pessoas que praticam meditação realmente apreciam quando isso ocorre. Na próxima vez elas querem que aconteça de novo. E não acontece de novo dessa forma. Isso é porque o desejo impede que ocorra de novo. A concentração é algo muito sutil e sensível. Você não pode forçá-la para ser desta ou daquela forma. E ao mesmo tempo, você também não pode forçar a mente a que não entre em concentração. Se você for impaciente, as coisas ficam ainda mais complicadas. Você tem que ter bastante paciência. Se a mente vai ou não ficar concentrada, você já meditou com Budo no passado. Dessa forma, você fica meditando com Budo. Haja como se você nunca tivesse meditado com Budo antes. Faça a mente neutra e até permita que a respiração flua gentilmente e use a atenção plena para focar a mente em Budo e nada mais. Quando chegar o momento para a mente entrar em concentração, ela o fará por si mesma. Você não pode organizar como irá ocorrer. Se fosse algo que você pudesse organizar, todas as pessoas do mundo já teriam se tornado arahants há muito tempo. Sabendo como meditar, porém não agindo de forma correta, tendo feito isso de maneira correta uma vez e desejando que aconteça o mesmo outra vez, e novamente não acontece. Todas essas coisas são obstáculos na prática da concentração. Meditando com Budo, você tem que chegar ao ponto em que você é rápido e habilidoso. Quando você é afetado por um bom ou mau humor, você tem que ser capaz de entrar em concentração imediatamente. Não permita que a mente seja afetada por esse humor. Sempre que você pensar com Budo, a mente se recolhe imediatamente. Quando você puder fazer isso, a sua mente estará sólida e capaz de contar consigo mesma. Quando você tiver praticado o suficiente para se tornar perito e experiente nisso, você notará que após algum tempo as suas contaminações e apegos e todas as coisas irão gradualmente desaparecer por si mesmas. Você não terá que eliminar esta ou aquela contaminação, dizendo a si mesmo que esta ou aquela contaminação tem que ser removida com este ou aquele ensinamento, ou este ou aquele método. Esteja satisfeito com qualquer método que funcione para você. Isso já é mais do que o suficiente. Fazer com que as contaminações desapareçam gradualmente através desse método que acabei de explicar é melhor do que tentar organizar as coisas.
entrando nos 4 níveis de absorção, pensamento aplicado, sustentado, êxtase e prazer, restando somente um ponto, equanimidade, ou tentando organizar o primeiro estágio do caminho para Nibbana através do abandono da ideia do eu, da dúvida, o apego a preceitos rituais, ou olhando para cada uma das contaminações e dizendo a si mesmos: com aquela contaminação eu fui capaz de contemplar de tal e tal forma, dessa forma eu superei aquela contaminação, eu tenho tais contaminações que ainda restam. Se eu puder contemplar de tal e tal forma, minhas contaminações serão extintas. Porém, você não se dá conta de que o estado mental que quer ver e conhecer e alcançar tais coisas é uma contaminação fixada firmemente na mente. Quando você termina sua contemplação, a mente está de volta ao seu estado original e não ganhou absolutamente nada. Além disso, se alguém vem e diz algo que é contrário à forma como você vê as coisas, você começa a discordar violentamente, como uma fogueira sobre a qual se derrame querosene. Dessa forma, segure com firmeza sua palavra de meditação, Budo. Mesmo se você não alcançar nada mais, pelo menos você tem a sua palavra de meditação como a sua base. As várias preocupações da mente irão diminuir ou mesmo desaparecer, o que é melhor do que não ter nenhuma base sobre a qual se apoiar. Na verdade, todos os meditadores têm que manter com firmeza suas palavras de meditação. Somente então poderão dizer que estão meditando com uma base. Quando a sua meditação deteriora, eles serão capazes de usá-la como algo em que se apoiar. O Buda ensinou que as pessoas que fazem um esforço para abandonar as contaminações devem agir como os guerreiros de antigamente. No passado, eles precisavam construir uma fortaleza com muros sólidos, fossos, portões e torres para proteger-se do ataque do inimigo. Quando um guerreiro inteligente ia para a batalha e percebia que ele não podia enfrentar o inimigo, ele recuaria para sua fortaleza e a defenderia de forma que o inimigo não pudesse destruí-la. Ao mesmo tempo, ele reuniria tropas, armas e comida suficientes, isto é, faria sua concentração correta e firme, e então sairia para retornar à luta com o inimigo, isto é, todas as formas de contaminações. A concentração é uma força importante. Se você não tem concentração, onde irá sua sabedoria ganhar força? A sabedoria da meditação de insight não é algo que pode ser fabricado através de um arranjo. Ao invés disso, ela surge da concentração que foi dominada até que seja boa e sólida. Mesmo aqueles que dizem terem obtido o despertar com o insight seco, se eles não tiverem silêncio mental, de onde irão obter qualquer insight? Simplesmente o seu silêncio não está totalmente dominado. Somente quando se põe a questão dessa forma é que faz algum sentido. Quando a sua concentração é sólida e firme, ao ponto em que você pode entrar e sair quando queira, você será capaz de ficar com ela por muito tempo e contemplar o corpo em relação à sua repulsa, ou em relação aos seus elementos físicos, ou se você quiser, você pode contemplar todas as pessoas do mundo até que você as veja todas como esqueletos. Ou você pode contemplar todo mundo como um espaço vazio. Uma vez que a mente esteja totalmente centrada, então não importa se você está sentado, caminhando ou deitado, a mente estará concentrada e centrada todo o tempo. Você verá com clareza como as suas próprias contaminações, cobiça, raiva e delusão que surgem na mente, surgem por esta e aquela causa, como elas permanecem desta ou daquela forma, e você será capaz de encontrar meios para abandoná-los com esta ou aquela técnica. É como a água em um lago que esteve lamacento por centenas e centenas de anos, e repentinamente se torna claro, de forma que você consegue ver todas as coisas que estão no fundo do lago, coisas que você nem sonhava estivessem ali. A isso se denomina insight, vendo as coisas como elas realmente são. Qualquer tipo de verdade que elas contenham, esta é a verdade que você vê, sem se desviar dessa verdade. Forçando a mente a ficar em silêncio pode fazer com que ela abandone as contaminações, porém ela abandona da mesma forma como uma pessoa corta a grama, cortando somente a parte acima do chão, sem escavar as raízes. As raízes, com certeza, irão enviar novas mudas
assim que a chuva cair novamente. Em outras palavras, você vê o perigo das preocupações que surgem dos 6 sentidos. Mas assim que você as vê, você se retira para o silêncio sem contemplar essas preocupações cuidadosamente, como você faz quando a mente está concentrada. Em resumo, você simplesmente quer silêncio, sem querer perder tempo em contemplação, como um lagarto que conta com o seu buraco para sua segurança. Assim que ele vê um inimigo chegando, ele corre para o seu buraco, escapando do perigo somente durante algum tempo. Se você quer desenraizar as suas contaminações, então quando você vê a contaminação brotar dos 6 sentidos, por exemplo, o olho vê um objeto visual, ou o ouvido ouve um som, o contato é feito, e faz com que você fique satisfeito ou insatisfeito, alegre ou triste, e então você o agarra como a sua preocupação, fazendo com que a mente fique turva, perturbada e preocupada. Às vezes até o ponto em que você não consegue comer ou dormir, e pode até se suicidar. Quando você vê isso claramente, faz a sua concentração firme, e então foca sua mente exclusivamente no exame daquela preocupação em particular. Por exemplo, se o olho vê um objeto visual atraente, que faz com que você fique satisfeito, foque o exame somente nessa sensação de prazer, para descobrir se ela surge do olho ou do objeto visual. Se você examinar o objeto visual, verá que é somente um fenômeno material. Quer seja bom ou ruim, ele não tenta persuadi-lo a ficar satisfeito ou insatisfeito, ou fazer com que você o ame ou o odeie. É simplesmente um objeto visual que aparece e desaparece de acordo com a sua própria natureza. Quando você se volta para examinar o olho que vê o objeto sensual, você descobre que o olho fica buscando objetos, e assim que encontra um, a luz é refletida nos nervos ópticos para que todo tipo de formas visíveis apareçam. O olho não tenta persuadi-lo a ficar satisfeito ou insatisfeito, a amar ou odiar qualquer coisa. A sua tarefa é simplesmente ver. Uma vez que viu uma forma visível, a forma desaparece. Quanto aos outros sentidos e seus objetos, atraentes ou não atraentes, elas devem ser examinadas exatamente da mesma forma. Quando você contempla dessa forma, você verá claramente que todas as coisas no mundo que se tornam objeto de contaminações, assim o fazem por causa dos 6 sentidos. Se você contemplar os 6 sentidos de tal forma que você não os siga, as contaminações não surgirão dentro de você. Ao contrário, insight e sabedoria irão surgir no seu lugar, tudo por causa desses mesmos 6 sentidos. Os 6 sentidos são os meios da bondade e do mal. Iremos para um bom ou mau destino na próxima vida por causa da forma como nós os utilizamos. O mundo parece amplo porque a mente não está centrada e é deixada livre para vagar entre os objetos dos 6 sentidos. O mundo irá se estreitar quando a mente for treinada na concentração, de tal forma que estará sob seu controle e poderá contemplar os 6 sentidos exclusivamente dentro de si. Em outras palavras, quando a mente está totalmente concentrada, os sentidos externos, o olho vendo as formas, o ouvido ouvindo sons e assim por diante, não aparecerão. Tudo o que irá aparecer são formas e sons que são fenômenos mentais presentes exclusivamente naquela concentração. Você não dará absolutamente nenhuma atenção aos sentidos externos. Quando a sua concentração é totalmente sólida e firme, você será capaz de contemplar esse mundo da mente, que dá origem ao contato sensorial, percepções, preocupações, formações e todas as contaminações. A mente irá abandonar tudo, deixando somente o coração, ou simplesmente a atenção. O coração e a mente possuem características distintas. A mente é o que pensa, forma percepções e preocupações ao ponto de juntar-se a elas, tomando-as para si mesma. Quando ela vê o sofrimento, dano e estresse que surgem do agarrar-se a todas as contaminações, ela irá abandonar todas as preocupações e contaminações. A mente será então o coração. Assim é como o coração e a mente diferem. O coração é neutro, silencioso. Ele não pensa em absolutamente nada. Ele está simplesmente atento ao seu silêncio. O coração é um fenômeno genuinamente neutro ou central. Neutro sem passado, sem futuro, sem bem, sem mal.
Esse é o coração. Quando falamos do coração de alguma coisa, nós queremos dizer o seu centro. Mesmo o coração humano, que é um fenômeno mental, dizemos que ele fica no centro do peito. Porém, onde fica o coração verdadeiro, nós não sabemos. Tente focar sua atenção em qualquer parte do corpo e você sentirá a consciência naquele ponto. Ou você pode focar sua atenção fora do corpo, num poste, uma parede, uma casa, por exemplo. E esse será o ponto da sua consciência. Então podemos concluir que o verdadeiro coração é a atenção silenciosa e neutra. Em todo lugar em que exista uma atenção neutra, aí é onde está o coração. Quando as pessoas em geral falam acerca do coração, esse não é o coração verdadeiro, é simplesmente um conjunto de músculos e válvulas para o bombeamento de sangue através do corpo para mantê-lo vivo. Se essa bomba não mandar sangue para todo o corpo não poderá viver, ele irá morrer. O mesmo se aplica ao cérebro. A mente pensa no bem e no mal usando o cérebro como ferramenta. O sistema nervoso do cérebro é um fenômeno material. Quando seus vários fatores causais são eliminados, esse fenômeno material não pode durar. Ele irá parar. Mas quanto à mente, que é um fenômeno mental, o budismo ensina que ela continua a existir e que pode renascer. Esse fenômeno mental irá parar somente quando o insight discernir os seus fatores causais e desenraizar as causas que lhe dão suporte. Nenhum dos vários assuntos e ciências do mundo tem um ponto final. Quanto mais você os estuda, mais eles se espalham. Somente o budismo pode lhe ensinar a chegar ao fim. No primeiro estágio, ele lhe ensina a familiarizar-se com o corpo, para ver como ele é feito de várias coisas, colocadas juntas, e quais são as suas funções. Ao mesmo tempo, o budismo lhe ensina que o corpo é inerentemente repulsivo. Ele lhe ensina a familiarizar-se com este mundo, o mundo de um ser humano, que é composto de sofrimento e estresse, e que por fim terá que se desintegrar por sua própria natureza. Agora então nós recebemos esse corpo, mesmo que ele esteja repleto de coisas nojentas e sem atrativos, e mesmo que ele seja feito de todo tipo de sofrimento, nós ainda somos capazes de depender dele por algum tempo. Dessa forma, deveríamos usá-lo para fazer o bem e pagar nossas dívidas com o mundo antes que o deixemos na morte. O Buda ensina que, apesar de que a natureza de uma pessoa é de se decompor e morrer, a mente, o fiscal desse mundo, precisa retornar e renascer enquanto ainda tiver contaminações. Assim, ele nos ensina a praticar a concentração, que é um assunto exclusivo da mente. Uma vez que tenhamos praticado concentração, sentiremos cada contato sensorial internamente, somente na mente. Não estaremos preocupados com o nosso ver ou ouvir, no olho ou no ouvido. Ao invés disso, estaremos atentos ao contato sensorial exatamente na mente. Isso é o que significa limitar o mundo. Os sentidos são o melhor meio para tomar a medida da própria mente. Quando o contato sensorial golpeia a mente, ele tem algum impacto sobre você? Se você tem um grande impacto, isso mostra que a sua atenção plena é fraca e a sua base ainda é instável. Se tem pouco impacto ou nenhum impacto, isso mostra que a sua atenção plena é forte e que você é totalmente capaz de tomar conta de si mesmo. Essas coisas são como Devadatta, que criou problemas para o Bodhisattva todo o tempo. Se não fosse por Devadatta, o Bodhisattva não seria capaz de conduzir o seu caráter à plena perfeição. Uma vez que o seu caráter havia sido plenamente aperfeiçoado, ele foi capaz de obter o despertar e tornar-se o Buda. Antes de obter o despertar, ele teve que resistir aos fortes exércitos da tentação. E logo após o seu despertar, as 3 filhas da tentação vieram para testá-lo mais uma vez. Como resultado, desde então as pessoas do mundo o têm elogiado por ter conquistado as contaminações neste mundo de uma vez por todas. Enquanto os sentidos internos ainda existirem, o contato ainda será uma preocupação. Dessa forma, aqueles que sabem, tendo visto o perigo dessas coisas, estão dispostos a abandoná-los, deixando apenas o coração, que é neutro, sem pensamento, sem imaginação, sem criação de absolutamente nada. Quando esse é o caso, onde se formará este mundo?
Assim é como o Buda nos ensina a alcançar o fim do mundo.